Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode abrir comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios 4. Os irmãos encontraram? 1 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler aqui os versículos 14 e 15, só esses dois versículos, que diz assim a palavra do Senhor: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo o versículo 15, porque eu vou me ater aqui neste versículo para a pregação. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Amém. Até aqui. Irmãos, essa igreja, a igreja de Corinto, ela foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, numa cidade grega. A cidade de Corinto era uma cidade grega, que nessa época bíblica aqui, era a cidade mais importante ali da Grécia. Era uma cidade que havia um comércio muito grande, era uma cidade em que corria muito dinheiro, uma cidade portuária, e era uma cidade complicada. Era uma sociedade idólatra, uma sociedade que ela tinha costumes, uma cultura degradante. Nós sabemos que a prostituição, ela corria pela cidade, corrupção e tudo mais, nessa cultura que não tinha o temor do Senhor. Paulo, ele funda essa igreja, e essa igreja prossegue. Só que do relato bíblico, aqui no Novo Testamento, a igreja de Corinto com certeza foi a igreja mais complicada, mais problemática, que se tem história aqui no Novo Testamento. Era uma igreja difícil. Um certo dia, Paulo recebe uma carta dos familiares de Cloe, falando sobre alguns problemas que a igreja estava passando. E essa igreja, então, depois que Paulo funda, vai embora e deixa ali um presbítero cuidando daquela igreja, ela apresenta sérios problemas, que são alistados aqui nessa carta, e que Paulo começa então a trabalhar esses problemas. Essa igreja então, ela estava com muitas situações problemáticas. Havia imoralidade sexual dentro da igreja. Nós vemos no capítulo de número 5, um rapaz que mantinha relações com a sua madrasta, que era casada com o seu pai. E a igreja não tomava nenhuma providência quanto a isso, e até às vezes apoiava essa situação. Nós vemos lá na frente, no capítulo número 11, alguns problemas relativos à ceia do Senhor, abusos quanto à ceia do Senhor. Haviam problemas ali doutrinários a respeito do casamento, havia ações judiciais, irmãos levando outros irmãos para a justiça dos homens, E Paulo ali tendo que trabalhar esta situação, dizendo: será que não há nenhum sábio espiritual no meio de vocês, para que resolvam esta situação? Vocês precisam levar para a justiça dos homens uma coisa que é relativa à igreja, Nós víamos ali facções, havia um grupinho se degladiando dentro da igreja. Ou seja, Jesus amado, livra-me de uma igreja assim, porque uma igreja dessa é um PhD, para mais do que um seminário,
havia muitos problemas nessa igreja. Realmente nós vemos aí problemas muito sérios. Mas esse versículo 15 do capítulo número 4, ele fala a respeito de um problema também que tinha dentro da igreja. E olha, eu quero dizer que este problema, ele pode ser uma raiz geradora de outros problemas na vida das pessoas. E essa situação havia ali dentro da igreja de Corinto. E isso pode acontecer com cada um de nós também. Louvado seja o nome do Senhor, que esses problemas anteriores aos quais eu listei aqui, eu não tenho ciência de nenhum deles aqui dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se o tiver, que o Senhor me ajude a solucionar. Mas esse outro que nós vamos falar aqui agora, ele pode acontecer que tem. O versículo 15 ele diz assim: porque ainda que tivesse milhares, no original está falando 10.000 preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo Jesus. Não é? Ele diz assim: olha, você pode ter muitos tutores, vocês podem ter muitos mentores, mas pai, vocês têm um só. Paulo estava falando de uma relação que ele tinha para com a igreja, que a igreja, ele tinha para com a igreja uma relação de pai e filhos, mas que eles mantinham uma relação, às vezes até mesmo com Deus, como se Deus fosse um preceptor. Essa palavra preceptor aqui, no original grego, é uma palavra muito conhecida por todos nós aqui, e inclusive aqui nós temos alguns deles. A palavra no grego é pedagogo, paidagogos, pedagogo. Então ele fala aqui assim: mesmo que vocês tivessem muitos pedagogos, né? Pedagogo é tutor de menores. A palavra pedagogo significa instrutor de menores. E essa figura do preceptor, do instrutor, do pedagogo, naquela cultura grega e romana, era um escravo onde havia muita confiança naquele escravo. E aí então era um escravo de famílias ricas, né? Aonde este escravo ele era muito considerado pelos seus senhores, né? Eles tinham muita confiança nesse escravo. Eles deixavam os meninos, os filhos, os meninos pequenos, as crianças pequenas, aos cuidados deste escravo, deste pedagogo, deste preceptor, deste tutor, que ele supervisionava a vida deste menino, a vida e a moral deste menino, até que ele chegasse a uma idade de ser adulto. Então esse era a figura do preceptor, era um supervisor, um homem, um escravo, não é? Que acompanhava então o menino e o supervisionava na vida e na moral. Era esse o preceptor. Paulo, ele está dizendo aqui, amados e queridos irmãos, a respeito de dois tipos de relação muito diferentes. E eu quero essa noite falar aqui que a igreja, ela corre o risco, algumas vezes, de se relacionar com Deus não como um pai, mas como um preceptor, como um tutor, como um mentor. E isso é um grande risco que nós corremos nas nossas vidas. Porque o Senhor, ele não quer ter conosco uma relação de mentoria das nossas vidas. Essa mentoria, ela é dada para os homens. Nós podemos ter mentores, tutores junto conosco, mas a nossa relação de pai, nossa relação com Deus, ela nunca pode ser fundamentada numa relação de tutoria. E muitos cristãos caem nesse erro, num erro de não ter Deus como pai. A palavra de Deus, lá em João, diz
que nós recebemos poder do Espírito Santo para sermos feitos filhos legítimos de Deus, filhos legítimos do Senhor. Há um poder sobre a vida do cristão quando este abandona o pecado, arrependido, confessa seu pecado, sua condição pecaminosa ao Senhor Jesus. E quando recebemos o perdão de Jesus e rendemos a nossa vida a Ele, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, há um poder emanado do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, que transforma a nossa constituição, que transforma o nosso caráter. Hoje de manhã, eu preguei na primeira epístola de João, que nós estamos estudando, primeira epístola de João, no capítulo número 3, versículo de número 9, diz ali assim, que o cristão não pode viver pecando, porque o que reside dentro dele é a divina semente. Então, ali hoje de manhã eu estava falando a respeito de que o cristão, o verdadeiro cristão, ele é impossibilitado de pecar, porque não há uma herança na genética espiritual do cristão, que veio da parte de Deus, que nos impulsione ao pecado, porque nós temos uma constituição, um DNA, vamos dizer assim, espiritual, que veio de Deus, e a palavra do Senhor diz que em Deus não há trevas e nem sombra de variações. Deus não quer que nós sejamos tutoriados por Ele. Deus quer que nós sejamos filhos. Deus quer que nós sejamos filhos dEle. Sabe, eu vejo muitas vezes alguns jovenzinhos, adultos, que foram adotados. E em alguns deles eu vejo uma revolta tão grande no seu coração. E eu não entendo o porquê a revolta de algumas pessoas que são adotadas. Esse é um assunto muito delicado. Mas eu não entendo o porquê essa revolta, quando deveria haver uma gratidão tão grande, né? Uma gratidão por aqueles que o geraram no coração. Não o geraram no ventre, mas o geraram no coração. E o assumiram como filhos legítimos. Outro dia eu estava conversando com um conhecido, que chorando publicamente, dizendo sobre a filha. Ele tem uma natural e uma adotiva, e ele disse: olha, eu nunca tratei elas diferente, tudo que eu dei para uma eu dei para outra, mas a adotiva tem uma revolta, e não me aceita como pai. Sabe, meus queridos, às vezes eu não sei o que acontece com o cristão, que ele não consegue se relacionar com Deus como pai. Muitos devem ser os temores, as dificuldades, os traumas, sei lá, não é? Mas o que Deus mais quer é ser teu pai. O que Ele mais quer é ser o nosso pai. Nós não podemos cair no erro de que Jesus seja um mero supervisor da nossa vida, porque o preceptor, esse mentor que nós estamos falando, ele supervisionava a vida do menino. Nós não podemos cair no erro de que Deus, Ele quer supervisionar a nossa vida. Ele não é o supervisor da nossa vida. Ele é o progenitor, o nosso progenitor. Ele nos gerou, Ele nos deu a vida. Ele é o doador, o dono de toda a vida que há em nós. Nós não podemos cair neste erro de que o Senhor supervisione a nossa vida. Nós precisamos assumir e reconhecer que se temos vida, e se temos vida biológica e espiritual, é porque assim aprouve a Deus nos fazer e nos dar vida. Atos capítulo 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, nós também somos descendência dele. Nós nos movemos em Deus, nós vivemos em Deus, nós existimos em Deus. Deus, Ele não é um bisbilhoteiro de vidas, Ele é o doador das nossas vidas, né? Ele é aquele que nos deu vida, nos gerou, e a palavra de Deus diz que sem Ele
nada do que existe existiria, e nele todas as coisas subsistem. Meu querido, invista nesse relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho. Deus, Ele está querendo te abraçar, Ele está querendo te beijar, Ele está querendo te colocar no colo. Como é bom nós termos os nossos filhos ao nosso lado, como é bom nós termos eles junto conosco para poder abraçar, muitas vezes sentir o cheiro. Você já sentiu o cheiro? Há quanto tempo você não sente o cheiro do teu filho? Há quanto tempo você não sente o cheiro, o afago, o carinho do seu filho? Como é gostoso para o pai chegar perto do filho, lhe dar um abraço, né? Que coisa boa. A relação de pai e filho é uma relação que é baseada em amor. Um amor que nós sabemos que amor não é receber, amor é dar, né? Não existe na cartilha do amor a palavra receber. O amor é dar, é dar. E a relação de pai e filho é uma relação de doação de amor, de doação do melhor que nós temos. Muitas vezes nós até não temos e damos, não é? Nós não temos condições e damos, e nós nos viramos depois para fazer a alegria muitas vezes. Eu não estou querendo entrar aqui no mérito se está certo ou está errado, você julgue isso como você quiser. Eu só estou querendo dizer que o amor nos impulsiona a isso. O amor nos impulsiona a fazer coisas que nós não faríamos se não amássemos. É ou não é? Nós só fazemos porque amamos, e Deus só faz porque nos ama, porque se não amasse não faria, mas Deus nos ama. E o interessante é que Deus tem tudo, não lhe falta nada, não é? Às vezes a nós nos falta, e nós damos um jeito para dar as coisas, e Deus tem todas as coisas nas suas mãos, e Ele nos dará. A própria palavra de Deus, ela diz assim: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Um pai terreno, né? Que pai é este? Muito mais o nosso Pai Celestial, que conhece todas as nossas necessidades, e que Ele não está aí não para nos mimar, não é isso, mas Ele está aí para nos amar. Mas também não existe na cartilha um amor de uma via só, o amor de duas vias. Nós também amamos a Deus e nós queremos dar para Ele. E meu querido, como eu disse na semana retrasada, o melhor que nós podemos dar é o nosso coração para Deus. Mas hoje nós cantamos um louvor aqui, dizendo que Tu sejas meu universo, que Tu sejas o meu universo, que Tu sejas o primeiro raio de luz na minha janela, que Tu sejas, inunde os meus pensamentos. Isso é uma relação de pai e filho. Nós cantamos aqui essa noite, que Tu sejas, Ele já é. Nós precisaríamos mudar a letra dessa música para que eu seja tudo aquilo que Tu esperas, que eu permitas que o Senhor inunde a minha mente, os Teus pensamentos, que eu me lembre que o primeiro raio de sol que bate na minha janela é o Senhor, o sol da justiça. Tudo isso que nós cantamos, Deus já é. Tudo isso que nós cantamos, Deus já é. E eu acredito que quando nós cantamos, Deus fala assim: filho, eu já sou. Só você que ainda não se tocou, só você que ainda não sabe que eu sou teu Pai. Teu Pai. Nós precisamos, amados irmãos, permitir que Deus seja o nosso Pai. Ele não quer supervisionar a nossa vida. Deus não é um apontador de falhas morais, mas Ele é a fonte dos valores aos quais nós devemos fundamentar as nossas vidas. Ele não é aquele que fica bisbilhotando do seu alto e sublime trono quando nós vamos pisar na bola ou quando nós vamos escorregar, para apontar o dedo e falar: viu, não disse que você ia cair? Eu não disse? Deus não é esse Deus, não é o Deus da mão pesada. Eu quero falar uma coisa para você. No século XVI, houve um homem que descobriu que Deus não era um justiceiro. E hoje,
Nós devemos muito a este homem o estarmos aqui essa noite. Martinho Lutero, quando ele leu na palavra do Senhor que o justo viverá pela fé, ele viu que Deus não é um Deus de mão pesada, que Deus não é um justiceiro, que Deus não é um apontador de falhas morais, que Deus é um Deus de salvação e de esperança. E aquela esperança e aquela mudança que aconteceu na vida daquele homem, houve uma reforma na igreja, e dessa reforma somos oriundos, porque somos protestantes, porque nós nos relacionamos com Deus de uma maneira completamente diferente, como havia a proposta na época, de que para se relacionar com Deus haveria de ter um intermediário, de que para conseguir alguma coisa de Deus precisaríamos colocar dinheiro nesse negócio. E meus irmãos, esse negócio ainda está dentro da igreja, entranhado muitas vezes na nossa mente e no nosso coração. Deus é um Deus de graça, aleluia! Deus é um Deus que não pede nada em troca, porque Ele se baseia em amor. Ele não é um comerciante, Ele não é um comerciante, Ele não é um mercenário, Ele é Pai. Deus é Pai. E nós estamos hoje aqui sentados como protestantes que somos, porque a reforma protestante nos traz isso, um relacionamento completamente diferente com Deus, um Deus que não está pregado na cruz, mas Ele está vivo, aleluia! Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, ao único que existe, e que, como diz a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo 1,15, se não errei novamente a referência, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós não precisamos, amados irmãos, de canecas de água em cima de rádio, em que homens supostamente ungidos orem para ao tomarmos aquela água, todos os nossos problemas se foram. Nós não precisamos, amados irmãos, fazer uma corrente filosófica, teológica, religiosa, mística pentecostal de 6, 7, 8 dias, para que o Senhor ouça do seu alto e sublime céu, né, os nossos questionamentos. Deus, Ele é movido por um coração quebrantado. Deus é movido por um coração quebrantado. Um coração arrependido grita aos ouvidos do Senhor. Um coração necessitado grita aos ouvidos do Senhor. Não há mérito no homem. Se Deus ele se relacionasse conosco por mérito, nós estávamos perdidos. Não existe cotas para negros no céu. Não existe cotas para deficientes no céu. Existe no céu lugar para todos aqueles que se entregam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é coisa de homens. É coisa de homens, porque Ele ama os negros, Ele ama os pardos, Ele ama os árabes, Ele ama a mim e ama a você, porque Ele é Pai. Aleluia! O preceptor tem afeto. O preceptor, muitas vezes, ele tem a responsabilidade de tutoriar a criança. O pai não. O pai tem direito. O pai tem direito sobre a criança. Talvez seja aí o grande problema. Nós não queremos dar a Deus, o direito ao qual Ele tem sobre as nossas vidas. Se abrimos as nossas vidas ao Senhor, Ele tem direito sobre cada um de nós. É que existe muita coisa que nós preferimos deixar escondido nos porões da nossa alma. Existem muitas coisas que os homens preferem deixar empoeirando ali no sótão, no porão da alma. Mas Deus quer trabalhar comigo e contigo. Eu me lembro aqui agora nesse momento, uma época difícil que passei na minha vida, e um dia eu estava muito triste, muito triste. Meu pai foi um homem muito austero. Meu pai é um homem muito sério. O meu pai, ele não permitia coisa errada. Era um homem muito austero, mas até hoje,
mas ele também é, e o é até hoje, um homem muito amoroso. E eu me lembro um dia que muito triste eu estava, e o meu pai se chegou a mim e disse assim: filho, o que é que você tem? Me corta, me parte o coração te ver assim triste. Há algo que eu possa fazer para te ajudar? Nunca mais vou esquecer. Meu pai me deu algumas palmadas, meu pai me deu algumas broncas, que eu já as esqueci. Mas eu as esqueci porque ele soube me amar. Se ele não soubesse me amar, hoje os gritos e as palmas doeriam em mim. Eu quero abrir um parênteses no que eu estou pregando aqui essa noite, porque o Espírito Santo de Deus me pede para falar isso para você, é para você. Você precisa amar teu filho, você precisa amar tua filha. O que te faz pai é amar. O que te faz pai é amar. E não é outra coisa. Nós temos que ter medida para as disciplinas, nós temos que ter medida para os castigos, mas não ter medida para o amor. Amém? Não ter medida para o amor. Deus nos disciplina porque Ele nos ama, mas Ele sabe fazer isso, não é? Ele sabe fazer isso. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele não é um mero apontador de falhas morais, Ele é a fonte dos verdadeiros valores. Quando nós nos relacionamos com Deus como Pai, Ele nos ensina altos valores. Hoje a igreja está criando muitos fariseus. A igreja ensina regras hoje, regras em cima de regras, normas em cima de normas, como diz a palavra do Senhor. Isso é ótimo para gerar fariseus, mas Jesus, Ele ensina valores. Ele coloca dentro da nossa alma valores. Valores fazem cristãos, normas fazem fariseus. O preceptor, ele poderia dar regras e não ensinar valores. E Deus, Ele quer nos ensinar, através dEle próprio, altos valores nas nossas vidas. E sabe uma coisa que nos faz realizados? Não é ter muitas coisas, é saber se relacionar com as coisas. Tem pessoas que amam o dinheiro, e a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não perdeu o seu coração, porque tem valores. Existem valores de que os homens, eles são mais valiosos do que o ouro e a prata. Tem valores de que Deus, Ele é muito mais precioso do que os diamantes. Valores de que não adianta enganar as pessoas para se fazer rico. Valores de que não adianta ter um prazer fora de casa, quando aquela que te ama ou aquele que te ama está dentro de casa. Eu me lembro uma vez de um rapaz que conheci há muitos anos atrás. Nós trabalhamos juntos numa empresa, e ele sempre dizia assim, né? Mulher de verdade é aquela que lava minhas cuecas, é aquela que está lá na minha casa lavando as minhas cuecas, que aguenta as minhas manias, mas que sabe quem eu sou. Essa é a mulher de verdade, não é? É essa que eu arrepio quando eu penso nela. Valores. Deus não é um apontador de falhas. Deus é a fonte de todos os bons valores. Deus é a fonte aonde nós podemos fundamentar as nossas vidas, sermos felizes, sermos realizados. Não pense você que o que vai te realizar é o dinheiro. Não pense, não caia nessa bobagem, porque no dia em que você morrer,
Já existem estudos dizendo que fortunas não duram uma geração quando caem na mão de filhos que são perdulários. Não pense você, meu querido, que o dinheiro te faz ser alguma coisa. O que nos faz ser alguma coisa se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos faz ser alguma coisa. Eu já vi brigas em funerais de derrubarem o defunto do caixão. De briga por dinheiro. De que se o morto ali levantasse, ele falava assim: olha, se eu soubesse que era assim que vocês gostavam de mim, eu tinha morrido antes. Né? Talvez lá da glória ele deve ter falado: graças a Deus o Senhor me levou, meu Deus, porque eu estava no meio de um povo doido. Né? O que nos faz alguém é o Senhor Jesus Cristo, num relacionamento muito de perto, num relacionamento gostoso com Ele. A última coisa que eu quero dizer aqui para você, meu querido: não faça de Jesus Cristo um mero companheiro, mas sim aquele que pode gerar algo na sua alma. Ele pode gerar alguma coisa na tua alma. Ele não é só um companheiro. Eu me lembro agora de Maria. Lá em Lucas diz assim, fala do cântico de Maria. Então disse Maria, Lucas 1, 46 a 48: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois Ele atentou para quê? Para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Jesus pode gerar alguma coisa dentro da tua alma. Homem nenhum pode fazer isso. Deus pode gerar coisas maravilhosas dentro da nossa alma e nos fazer pessoas completamente diferentes. Eu fico pensando nessa menina Maria. Eu fico pensando nessa menina quando foi visitada pelo Espírito Santo de Deus. Uma menina, adolescente, talvez ali de 14 a 16 anos. Eu fico pensando nessa menina adolescente sendo visitada pelo Espírito de Deus, cheia de sonhos, prometida em casamento a um carpinteiro. Ela estava prometida, ela estava enamorada, ela estava noiva. E o Espírito de Deus chega para ela e fala assim: Maria, Deus precisa do teu corpo. Deus precisa do teu corpo, porque Ele quer gerar dentro de você o Salvador. E aquela menina, ela deixou todos os seus sonhos. Ela deixou tudo para trás e ela disse: pode gerar dentro de mim a Jesus Cristo. Deus quer gerar Jesus Cristo dentro de mim e de você. Ele está falando para mim e para você hoje: querida, eu preciso do teu corpo. Eu quero ser habitação. Eu quero habitar em você. Ele está dizendo para você hoje, homem: eu preciso do teu corpo, eu preciso dos teus lábios, eu preciso das tuas mãos, eu preciso dos teus olhos, eu preciso do que você tem de melhor, porque eu quero fazer de você pescador de homens. Eu quero fazer de você uma pessoa diferente. E eu olho para a palavra de Deus e eu olho e vejo Pedro abandonando a sua empresa de pesca. Eu vejo Tiago e João, sócios de Pedro também, abandonando as redes, os seus sonhos para ir. Eu vejo Maria fazendo isso também. Eu vejo a Maria, irmã de Lázaro, também quebrando aquele vaso de alabastro na cabeça do Senhor Jesus, deixando aquele perfume gostoso descer sobre a sua vida, deixando todos os seus sonhos para ter um relacionamento diferente com o Deus único que existe, um Deus, amados irmãos, que Ele diz a palavra do Senhor, que não jogou dado para nos escolher, que Ele não rodou a roleta para nos escolher, colocando várias pessoas e roda aí, que nem Silvio Santos, aquela musiquinha e abre-se a porta da esperança. Não, Ele te escolheu. Não porque você era o mais bonito, nem o mais rico, nem o maior povo, porque a palavra de Deus diz que Ele escolheu ao menor povo, aquele que não era para que seja, aquele que nada tinha para que tenha,
Aquele que não tinha sonhos passa agora a sonhar. Os seus velhos terão sonhos. Ele diz: por que os velhos terão sonhos? Porque não é de hoje que o velho não vale nada. Não é de hoje que o velho ele é desprezado. Mas para Deus não é, porque ele continua sendo filho. Aleluia! E quando nós chegarmos à idade de 90, ou se passar, eu não sei, nós vamos continuar sendo os escolhidos de Deus, aleluia, porque nós seremos os seus filhos. Nessa sociedade que o velho não vale nada, nessa sociedade que o analfabeto não vale nada, nesse mundo que o negro ainda é segregado, nesse mundo em que as pessoas estão tendo que fugir dos seus países para não morrer nas mãos de fanáticos religiosos, Deus continua sendo o único Deus que existe, com uma única proposta: quero ser teu pai, quero que você seja meu filho. Nós precisamos deste Deus, minho. Nós precisamos deste Deus dentro de casa, habitando as nossas vidas, tabernaculando em nós. Nós precisamos deste Deus que escolheu a mim e escolheu a você. E isso já nos basta. O que mais Ele precisa nos dar? Já deu seu amor? Já provou o seu amor entregando o seu único filho para morrer por nós naquela cruz? Já doou o seu Santo Espírito para transformar e nos santificar? Para que correr atrás de bens materiais com Deus, quando o que Ele nos oferece é muito mais valioso? Quando Ele nos doou a vida, e nos deu vida e vida em abundância. Eu quero aqui, eu tinha separado aqui para ler, fechei, já joguei para dentro aqui, mas eu separei aqui um trecho que eu quero ler para você para terminar. Diz, está lá em Jó, foi Eliú que disse isso para Jó. Ele disse assim: olha, Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e eu viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Deus faz isso. Deus faz dessas coisas com o homem. Deus faz cada coisa com o homem. Deus pode fazer cada coisa de você. Deus pode fazer cada coisa em você. Você já parou para pensar o que Deus pode fazer em você, ou fazer de você? Um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, um Deus que se move por amor a cada um de nós, um Deus que tem uma paixão infinita por cada um de nós, um Deus que não se conformou quando o diabo tentou ao homem e o levou ao pecado e o separou de Deus, e ele disse: não, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou entregar o meu filho para que ele morra naquela cruz, e que aqueles que pela fé aceitarem a morte de Jesus em seu lugar, eu os terei de volta. Ele é como o pai do filho pródigo. Ah, Deus. Ele é como o pai do filho pródigo, que ficou naquele caminho tanto tempo olhando, esperando o dia em que ele viria lá de longe o seu filho voltando. E ele olhou de longe um dia e via vindo alguém que ele conhecia. E houve uma alegria no coração daquele homem. Um filho que havia se extraviado, um filho que havia ido embora e que ele tinha perdido o contato. E aquele menino vem vindo cabisbaixo, e aquele menino vem chegando perto, e o pai olha aquele menino e fala: é o meu filho, é o meu filho.
antes de sair correndo para lhe dar um abraço, ele chama os serviçais e fala: pega um animal cevado, mata, hoje nós vamos fazer uma festa porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele está chegando ali. Ah, aquele dia em que o teu coração começou a pular, porque o Espírito de Deus começou a te convencer de que Deus te ama, e Ele te quer. Talvez isso esteja acontecendo aqui essa noite, e o teu coração começa a incendiar, e lá de cima os anjos começam a olhar, e eles ficam naquela expectativa, e de repente a palavra do Senhor diz que um pecador se arrepende dos seus maus caminhos, e aí a palavra de Deus diz que o céu se rompe em festa. Por quê? Porque Deus se alegra. Meu filho voltou. Meu filho que estava perdido foi encontrado. Meu filho que estava morto reviveu. Vem aqui, filho meu, que eu vou te dar um abraço. Nós vamos andar de novo de mãos dadas no jardim. Nós vamos estar juntos de novo até a eternidade. Ele te beija, Ele te abraça, Ele te aperta. Quanto tempo eu te esperei, meu filho? Quanto tempo eu te esperei? Você é o filho pródigo. Deus te quer. Deus te quer. Ele só te quer. Ele não quer os teus bens, não quer as tuas riquezas. Ele quer você. Ele quer você. Outro dia recebi uma foto gigante que me mandou, de uma ovelha perdida por muitos anos. Estava com a lã, que era um negócio monstruoso. Dava uns 3 edredons. Mas aquilo ali causava problema para aquela ovelha. E o pastor encontrou aquela ovelha perdida. Ele foi tirar os carrapichos dela, foi tosquiar ela, foi cuidar dela. Deus quer cuidar de você, porque Ele é teu Pai. Você pode se colocar em pé, meu querido? Quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser
misericórdia, ó Deus de Israel. Deixa o tempo com tua glória. Estou na casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser teu altar. Quem eu sou, diga ao Senhor. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu Certa vez Jesus Cristo estava na casa de um fariseu, assentado à mesa, e diz a palavra do Senhor que chegou uma mulher com os seus pecados, e lhe toca por trás. Também há na palavra de Deus uma mulher acometida de um flagelo no seu corpo, 12 anos. E em meio à multidão, aquela mulher vem e toca nas vestes do Senhor Jesus. Numa outra passagem, uma mulher que foi pega em flagrante adultério também é levada à presença de Jesus para ser acusada. O mais interessante é que o tratamento dado a essas 3 mulheres foi o mesmo. Jesus as amou. Jesus as amou e disse assim para elas: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Essa é a noite que talvez você possa tocar no Senhor Jesus Cristo. E sabe qual é o tratamento que Ele vai te dar? O mesmo. Ele vai te amar. Essa noite, Deus está se oferecendo para você, para que você se entregue a Ele como um filho que o ama, um filho que o quer, um filho que quer andar de mãos dadas com Ele. Nessa noite, meu querido, se você quer deixar de ser tutoriado por Deus e ser cuidado por Deus, levanta sua mão. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo essa noite, pode continuar com a tua mão levantada, você que levantou. Só mais um pouco, por favor. Você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo? Levanta a tua mão e fala assim: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite aqui. Há alguém que porventura queira entregar a sua vida a Jesus aqui essa noite? Fala assim, ó, só ergue a tua mão e faz assim, ó: eu
Eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você então, pode abaixar sua mão. Você, meu querido, você, minha querida, você vai entrar agora numa relação com Deus, Pai e Filho. Um Pai amoroso, um Pai carinhoso, um Pai maravilhoso, um Pai que cuida, um Pai que cuida. É com você que eu quero orar, meu querido. É com você que eu quero orar. Você vai deixar de ver essa noite Deus como um tutor, o Deus da mão pesada, um Deus justiceiro, para enxergar Ele agora como Ele é. Deus é Pai. Amém, querido? Eu convido você a abrir o teu coração. Eu convido você, até se você quiser sair do teu lugar e vir dobrar o teu joelho aqui nesse altar, eu quero orar com você. Você pode chegar aqui, pode colocar a tua vida aqui no altar do Senhor. Pode vir, querido, pode vir. Nós vamos orar agora. Vem se ofertar aqui a Deus. Quero orar com você, você que agora vai se jogar nos braços do Pai. Você que foi tocado essa noite, pode sair do seu lugar. Chega aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Pode chegar, eu quero orar com você, meu querido, minha querida irmã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ainda há lugar aqui para você. Deus está te esperando. É o Pai esperando na estrada. É Deus eterno e todo-poderoso. Tua igreja se dobra aos teus pés. A tua igreja se coloca diante da sua maravilhosa presença agora nessa noite aqui, Senhor. Nós não queremos andar contigo, Senhor, como se tu fosses um qualquer. Nós nos rendemos a ti como o filho se rende ao seu pai, em obediência, em amor, em esperança, em expectativas, porque tu és o Deus que nos honra, tu és o Deus que nos transforma, tu és o único Deus que existe e não há outra relação que tu queiras para conosco a não ser o pai com o filho. Diante de ti eu apresento, Senhor, pessoas no altar, pessoas dos bancos, pessoas que essa noite, tocadas pelo teu Santo Espírito e pelas palavras das Sagradas Escrituras foram, Pai, e que entendem, Senhor, que há algo melhor, muito mais do que olhos viram ou do que ouvidos ouviram na sua presença. Abençoa este povo, Deus. Abençoa esta igreja, Senhor. Que tua graça e a tua santa misericórdia, meu Deus, estejam sobre a vida de cada um desses que aqui estão, Pai. E que como filhos amados do Senhor, meu Deus, vão estar contigo, Senhor, em todos os lugares dessa terra. Porque voltou para o Pai, voltou para casa, voltou para estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre a vida de cada um que aqui está, meu Deus, e que como filhos amados do Senhor, nós possamos viver sobre esta terra, Pai, guardados, protegidos, direcionados na presença do Deus Pai amado e todo-poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o nosso Senhor te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que o Senhor esteja contigo e você com Ele todos os dias da tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em amém, amém e amém. Dá um abraço no teu irmão que está aí do teu lado. Dá um abraço, dá um beijo aí, meu querido. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.